Por que Satanás lutou pelo corpo de Moisés após sua morte? Na história da humanidade, poucos personagens se destacam tanto quanto Moisés. De príncipe a pastor, ele se tornou um profeta que desafiou um império, liderou uma nação e se tornou o condutor da lei divina que moldou civilizações. Nascido em um mundo onde cada respiração era um ato de rebelião, Moisés emergiu dos juncos do rio Nilo, salvo da morte certa pela própria família que procurava tirar sua vida. A história desse homem não é apenas uma história de libertação e lei, mas também está envolta em profundos mistérios. Durante os dias de Moisés, sua vida foi marcada por milagres, e assim também foi a sua partida deste mundo. Deuteronômio relata que Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas seus olhos não enfraqueceram, nem sua força se foi. E mais misterioso ainda, ninguém sabe onde ele foi enterrado até hoje. A importância de Moisés. A vida e a morte de Moisés são envoltas em enigmas, e à medida que desvendamos sua história, embarcamos em uma jornada não apenas pela história, mas também no coração da fé, do mistério e do propósito divino. Você está pronto para descobrir a lenda que é Moisés e entender por que ele era tão importante, inclusive para Satanás. Por que Moisés era importante para Satanás? Moisés estava destinado a ser o libertador dos hebreus, o povo escolhido por Deus, liderando-os para fora do Egito em direção à terra prometida, preparando o terreno para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Satanás, eternamente oposto aos planos de Deus, viu em Moisés uma ameaça. Se Moisés pudesse ser detido, talvez o plano divino mais amplo pudesse ser frustrado na grande luta cósmica entre o bem e o mal. Moisés era uma figura-chave, e sua história nos lembra que, não importa nosso passado, nossos erros ou fracassos, Deus tem um plano para cada um de nós, e nenhuma força, nem mesmo Satanás, pode se opor a ele quando andamos pela fé. A morte de Moisés. Moisés, o homem que quase conduziu uma nação inteira para a terra prometida, mas não pôde fazê-lo no último momento. Sua história é inspiradora e misteriosa, e sua partida deste mundo é um dos momentos mais tocantes da história bíblica. Moisés era o grande líder dos israelitas, que passou décadas guiando seu povo pelo deserto, enfrentando o poderoso faraó, dividindo o Mar Vermelho e recebendo os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai. No entanto, depois de todas as suas realizações incríveis e das provações de fé que superou, ele não foi autorizado a entrar na terra prometida. Por quê? Moisés, o grande líder que os havia tirado do Egito, sentiu o peso das expectativas do povo. Deus havia estado com eles em todos os passos, providenciando maná do céu e água da rocha. Mas na ocasião em que chegaram as águas de Meribá, a frustração de Moisés o dominou. O povo se queixou, questionando por que ele os havia tirado do Egito para morrer de sede. Movido pelas reclamações, Moisés virou-se para Deus em busca de orientação. O Senhor lhe disse: "Pega a vara, e tu e teu irmão Arão reuni o povo. Fala à rocha perante os olhos deles, e ela dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás de beber ao povo e aos seus animais." No entanto, na frente da multidão, a raiva obscureceu seu julgamento. Em vez de falar com a rocha, como Deus havia instruído, ele a golpeou 2 vezes com sua vara e a água jorrou. As pessoas ficaram maravilhadas com o milagre diante delas, mas a voz de Deus ecoou nos ouvidos de Moisés: "Visto que não crestes em mim, para me santificar aos olhos dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei." No planalto de Moabe, com o vale do Jordão diante de seus olhos, Moisés subiu o Monte Nebo. Deus lhe mostrou a vastidão da terra prometida, da região de Gileade e Adã, uma terra que fluía com leite e mel, um lugar que os israelitas haviam sonhado por gerações. Moisés viu com seus próprios olhos a beleza dessa terra, mas também compreendeu que nunca a alcançaria. A Bíblia nos diz que Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E Deus o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém soube do seu sepulcro até o dia de hoje. Deus cuidou de Moisés em seus momentos finais, testemunho da relação especial que compartilhavam. No entanto, a parte mais intrigante é o local de seu sepultamento. Sem monumento, sem túmulo grandioso,
Sem santuário a ser visitado, o local de descanso final de Moisés permanece um mistério, oculto por Deus, intocado pelo homem. A localização do túmulo de Moisés é um dos enigmas não resolvidos da Bíblia. A disputa por Moisés, Jude e o conflito espiritual. O pequeno livro de Judas é uma mensagem poderosa que exorta os crentes a permanecerem firmes em sua fé e a lutarem fervorosamente pela fé que foi uma vez entregue aos santos. Após a morte de Moisés, surgiu uma disputa sobre o seu corpo. Satanás, o adversário, viu uma oportunidade e se aproximou do local onde o corpo estava. Jude nos relembra várias histórias e indivíduos do Antigo Testamento, e entre essas narrativas cativantes, há um evento particularmente misterioso. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo sobre o corpo de Moisés, não ousou proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Embora não saibamos as razões exatas pelas quais Satanás teria desejado o corpo de Moisés, algumas interpretações podem ser úteis. Satanás, sempre em oposição aos planos de Deus, poderia ter desejado profanar o corpo de Moisés. Ao fazer isso, ele não apenas desonraria o legado do grande profeta, mas também desonraria a Deus. Profanar o que é sagrado para Deus seria uma vitória simbólica para Satanás. Moisés era reverenciado pelos israelitas. Satanás, astuto como é, pode ter visto a oportunidade de transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria, levando o povo a adorar o corpo de Moisés como algo especial. Isso os afastaria de Deus e os faria adorar um simples objeto, em vez do Todo-Poderoso. Moisés representava a lei. Seu corpo, como símbolo, teria sido um troféu significativo para Satanás, que poderia tentar reivindicar autoridade ou vitória sobre a lei. Satanás, sendo o acusador, poderia ter tentado acusar Moisés com base em seus pecados, como o episódio de ferir a rocha ou matar o egípcio para reivindicar seu corpo. No entanto, a graça de Deus é a que salva, não a nossa própria justiça. Em outras palavras, o relacionamento único de Moisés com Deus destacou sua importância no plano de Deus. A contenda pelo seu corpo por Satanás pode ter sido uma tentativa de obstruir, desacreditar ou reivindicar uma vitória simbólica contra os propósitos de Deus. A liderança de Moisés e seu relacionamento com Deus. A liderança de Moisés foi marcada por várias características-chave: fé, humildade, obediência e conexão íntima com Deus. Essas qualidades o tornaram uma figura significativa na narrativa bíblica. E Satanás, como adversário de Deus e de seu povo, naturalmente procuraria oportunidades para desafiar ou minar os planos de Deus. A contenda pelo corpo de Moisés pode ser vista como um desafio direto à influência e ao legado de um líder tão crucial quanto Moisés. A fé de Moisés. Moisés demonstrou imensa fé ao longo de sua vida, desde escolher se identificar com os hebreus em vez da realeza egípcia, até confiar em Deus para dividir o Mar Vermelho e prover para os israelitas no deserto. Sua fé era evidente, mas como qualquer ser humano, Moisés teve momentos de dúvida e desobediência, como quando feriu a rocha em vez de falar com ela, como Deus havia ordenado. Conexão entre a fé de Moisés e a contenda por seu corpo. A história da contenda pelo corpo de Moisés destaca a batalha espiritual entre o bem e o mal, destacando a realidade das provas espirituais que ocorrem além da percepção humana. A contenda pelo corpo de Moisés pode ser vista como um desafio à influência de um líder tão significativo como Moisés em cumprir o plano de Deus. A importância dos justos. Moisés era uma figura-chave no plano de Deus para os israelitas, antecipando a vinda de Jesus de muitas maneiras. Satanás, sempre se opondo aos planos de Deus, poderia ter procurado desonrar ou distorcer o propósito de Deus ao disputar o corpo de Moisés. Isso pode ser visto como um prenúncio de temas como ressurreição e a batalha futura sobre a morte, como evidenciado pela transfiguração de Moisés ao lado de Jesus. Embora as razões exatas pelas quais Satanás disputou o corpo de Moisés permaneçam um mistério, o relato serve como um lembrete das batalhas espirituais que ocorrem além da percepção humana. A história destaca a importância da fé, da confiança na soberania de Deus e da necessidade de ser vigilante contra os ataques do inimigo. Relembrando que, no final das contas,
Mesmo os maiores entre nós estão nas mãos de Deus, e às vezes, os mistérios que ele deixa para trás são as lições mais profundas de todas.